Fala, Caveira, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. É uma alegria ter vocês aqui. Sou Rodrigão, seu professor de direito, focado na sua vitória, na sua aprovação. Aqui, o foco do nosso canal é justamente resolução de questões. Ó, então, nós vamos ter a teoria, sim. Vamos pegar aqui dentro do artigo 5º, hoje vai ser artigo 5º, tá bom? Os incisos que mais têm sido cobrados. E aí nós vamos entender, porque a PM é uma banca que cobra a literalidade, ou seja, o que está escrito na lei. Então nós precisamos entender onde que eles podem fazer algum tipo de pegadinha, entender os termos ali e depois nós vamos aplicar e você vai ver que é muito fácil, tá bom? Dá para você aprender mesmo e o meu objetivo, o meu propósito aqui é contribuir com a sua vitória, com a vitória da sua família, né? Então vamos para cima, tá bom? Tem que vibrar, eu sempre falo isso porque de verdade, coloca ânimo, coloca alegria e eu tô aqui junto com você. Lembrando que esse material está na descrição, tá bom? Pode baixar aí e vamos junto. Então, olha cá. Vamos pegar aqui já direito constitucional, conforme eu já falei, inciso 11. Ó, inciso 11 cai muito em prova. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo. A primeira coisa que nós vamos chamar a atenção é isso aqui, ó. Indivíduo. Lembra que eu falei que são os termos que a APM vai querer? Então, indivíduo vai ser diferente de proprietário. Então, mesmo que eu alugue a minha casa, suponhamos que eu aluguei a minha casa aqui para você, eu não posso autorizar pessoas estranhas, né, entrar aí na residência, né, que você está morando para poder, né, usufruir nem nada. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo e não do proprietário, tá bom? Lembrando que a gente não está falando do direito de posse, nós estamos falando do direito do uso. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Seguindo, então. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Aqui eu vou chamar a segunda coisa, a sua atenção para esse segundo detalhe aqui. Ó. Lembrando, morador também não é proprietário. Eu não posso autorizar, né, ninguém entrar na sua casa. Então a regra geral é essa. Agora nós vamos ver as exceções, e são 3. Tá? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Isso, salvo. Em caso, primeiro, flagrante delito, ou seja, viu alguém cometendo algum crime, ou desastre, tá bom? Então, desastre, né, é algum tipo de situação calamitosa. Agora, observe o seguinte, ó, esses que estão aqui com marca-texto amarelo, eles são a qualquer hora. Flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro também, tá bom? Tem isso daqui, eu vou destacar ali agora. Esses 3 são a qualquer momento, não tem uma determinação de hora não, tá bom? Então vamos lá. Vamos retomar aqui, ou para prestar socorro. Então essas 3 aqui, né, de amarelo são a qualquer hora. Agora observe esse daqui que é de longe, é o que mais tem incidência, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, durante o dia, então essa já tem uma especificação do horário. Lembrando, conforme eu já falei com vocês, a PM vai cobrar só o que está escrito, então não vou entrar na seara aqui de debater o que é casa, o que é dia, basta saber que é casa e durante o dia, tá bom? Agora vamos lá. Aqui, por determinação judicial. Então tem que ser durante o dia e com ordem judicial. Deixa eu pegar aqui a caneta, isto, com ordem do juiz. O que vai aparecer aqui então? Eles vão querer colocar, ó, por ordem, por determinação de delegado, por ordem, por determinação de oficial de justiça, por ordem de autoridade competente. Autoridade competente é muito amplo, por isso que não pode, tá bom? Que mais? Por ordem de promotor e por aí vai, tá bom? Então, assim, não pode ser, o que mais aparece, né, é por ordem de delegado. Não, tem que ser por ordem do juiz e durante o dia. Se tiver com isso, pode entrar mesmo sem a autorização, sem o consentimento do morador, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui o inciso 11, casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo penetrar sem a autorização de quem? Do morador. E quais são as 3 exceções? Na verdade, são 4, né? Mas 3 que não tem hora. Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Essas a qualquer hora. E a quarta, que é o quê? Por ordem judicial durante o dia, tá bom? Então, vamos para cima aqui, vamos voltar para o nosso slide, para o nosso treinamento. Vamos lá, Caveira. Olha cá. Vamos avançando aqui.
Isto. Inciso 14, ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, nós temos qual aqui o direito? O direito ao acesso à informação. Agora, o que acontece aqui? Ó? Resguardado o sigilo da fonte. Vou pegar um marca-texto e isso vou de amarelo aqui. Resguardado o sigilo da fonte quando for necessário ao exercício profissional. Então, o que aparece aqui para nós? Falando que não existe essa possibilidade do sigilo, né, da fonte. E existe, tá bom? Então, presta muita atenção quanto a isso, porque nós não estamos falando aqui da liberdade de expressão, onde que a pessoa pode ser punida por aquilo que ela fala. Aqui nós estamos falando de sigilo da fonte. Então, a Constituição assegura o sigilo da fonte. Isso aqui envolve muito o trabalho do jornalista. A pessoa pode dar informação, mas ela não é obrigada a revelar a fonte. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos lá. Aqui, ó. Então, existe sim o sigilo da fonte necessário ao exercício profissional. Bora lá, vamos seguindo. Ó. Dia de reunião. Isso aqui é muito importante. Ó. Então, todos podem... Deixa eu pegar aqui a caneta de novo. E eu vou pontuando com você os termos mais importantes. Ó. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Então, a primeira coisa é isso aqui. Ó. Pacificamente sem armas. Falou o tipo de arma ali? Não. Então, está vedado qualquer tipo de arma. Uma pedra pode ser uma arma, tá bom? Uma tesoura, uma faca, enfim. Né? Então, podem reunir pacificamente, desde que seja sem armas. Primeira informação é essa. Vamos lá. Segunda informação. Em local aberto ao público. Portanto, nós não podemos fazer uma reunião em local privado, tá bom? Em local que é aberto ao público. Por exemplo, uma praça. Uma praça é um lugar aberto ao público e todos podem se reunir. Até aqui, ok. Olha lá, vamos voltando aqui. Independentemente de autorização. Isso daqui é o campeão, né? Deixa eu marcar aqui o número 3, ó. Esse daqui é o campeão de incidência, tá? Independentemente de autorização. Então, para fazer uma reunião, não precisa pedir autorização. Deixa eu até sacar isso aqui, ó, direito de reunião, tá? Precisa ter autorização? Não. Agora, qual que é a parte que vem para completar a nossa liberdade de reunião, né? Desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, presta atenção aqui, ó. É exigido pedir autorização? Não. Mas você precisa comunicar à autoridade competente. Isso é exigido. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim, eu quero fazer uma reunião na Praça X aqui da minha cidade. Aí a pessoa responsável, né, por olhar isso, vai ver se na data que você pediu, no horário que foi solicitado, para ver se não tem outra reunião já marcada, tá bom? Lembrando, você não está pedindo autorização, você está verificando a disponibilidade, tá bom? Então vamos cá, olha aqui. Então, apenas exigido, deixa eu marcar isso daqui, né, de caneta, é o quarto ponto. Então, é apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Agora, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Quando coloca para a gente a autoridade competente, o que pode ser? Dependendo do tipo de reunião, vai ser uma autoridade competente diferente. Por isso que o termo é amplo, tá bom? A autoridade competente se refere àquela pessoa que ela tem uma atribuição. Então, se você quer fazer uma passeata, por exemplo, você pode comunicar a PM, tá? Então, a PM vai ser a autoridade competente responsável por gerir essa parte ali do trânsito na sua cidade, ou, por exemplo, aqui em Montes Claros, de onde que eu sou, né, tem a MC Trans, que é o órgão municipal responsável pelo controle. Então, por isso, né, seria essa autoridade. Agora, se você quer fazer uma reunião numa praça, você pode, ao invés de comunicar a PM, você pode ver com o corpo de bombeiros, para ver a estrutura que é necessária para receber essas pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? O termo não é exclusivo. O termo ele é abrangente. Então, falou o quê? Autoridade competente. Então, se vier aparecendo na sua prova,
sendo apenas exigido prévia comunicação à Polícia Militar. Certo ou errado? Está errado, porque dentro da Constituição aparece o quê? Autoridade competente, tá bom? Então vamos retomando aqui. Observe aqui que dentro desse inciso tem muitos nuances, né? Para que você possa ali entender com clareza. Então vamos lá. Olha aqui. Então, para que é exigido prévio aviso à autoridade competente? Justamente, deixa eu pegar aqui o marca-texto, vou pegar o marca-texto verde, para não frustrar, ou seja, não impedir outra reunião anteriormente convocada. Então, eu vou colocar aqui, vou pegar aqui a caneta, isso. Então, esse daqui é o nosso 6º ponto, tá? Então, primeira coisa aqui, tem que ser pacífico e sem armas. Depois, tem que ser em local aberto ao público. Terceiro ponto, não precisa de autorização. Repete aqui comigo, não precisa de autorização. Então, o que é exigido? Um prévio aviso, ou seja, você vai comunicar com antecedência à autoridade competente, tá? E qual que é o nosso 6º ponto aqui, né? Para que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar. Então, ok, direito de reunião já foi visto aqui, né? A gente já acabou de entender como é que funciona, tá? Então, vamos lá, vamos avançando aqui. Então, ok. Vamos para o próximo. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Isso daqui é chamado, né, de requisição administrativa. Requisição administrativa. Não está tomando a posse, mas está utilizando por um período, e isso daqui vai ser ressarcido se houver dano. Então vamos lá. Primeiro detalhe aqui, ó. Vamos pegar um marca-texto. Isso, vou pegar o amarelo. Então, no caso de iminente perigo público. Então, esse daqui é o nosso item 1. Tá? Agora, vamos lá. A autoridade competente. Observou isso daqui? A autoridade competente. Falou o tipo de autoridade? Não falou. Por quê? Porque dependendo do tipo de ocorrência, vai ser uma autoridade diferente. Por exemplo, se houve uma colisão ali entre 2 veículos e tem alguma vítima, um bombeiro, por exemplo, pode pegar meu carro, né, emprestado para prestar o socorro e levar aquelas vítimas ali até o hospital. Agora, se foi uma ocorrência de furto, o que vai acontecer? Aí a polícia militar tem que agir, eles podem pegar meu carro para poder perseguir aquelas pessoas que cometeram um crime, tá bom? Agora, o detalhe é o seguinte, vai haver indenização ou não vai? Vai se houver dano, tá bom? Então o termo é indenização ulterior, depois que acontece, tá bom? Não tem como ser indenização que antecede, porque não sabe qual vai ser o gasto, né? Ou seja, se vai, inclusive se vai ter algum dano ali aquela propriedade, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui. Poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior. Então vamos lá. Indenização ulterior é o 3º ponto, ou seja, ela é depois. E outro detalhe aqui importante, posso até puxar aqui um 3.1, né? Como assim? Falou que a indenização ela é em dinheiro? Não falou. Então presta muita atenção nisso, né? É bem simples, não precisa ficar preocupado, né? Mas basta saber que falou indenização ulterior. Pronto. Se aparecer alguma espécie, né, vai ser em dinheiro, tá errado. Falou indenização ulterior, porque pode ser, por exemplo, que se, por exemplo, um policial militar pegue seu carro aí e haja ali algum dano, a PM não necessariamente pode te pagar. Ela simplesmente pode mandar fazer o reparo do veículo. Entendeu a lógica? Então por isso que fala indenização ulterior. E aqui é o detalhe que eu já tinha chamado a sua atenção. Se houver dano, eu vou até colocar aqui 4, né? Esse é o 4º ponto que a gente precisa ficar atento. Eu vou pegar aqui o marca-texto. Eu vou pegar o marca-texto verde, tá? Lembra que se houver dano. Então, a propriedade ali, né? A autoridade competente pode pegar a sua propriedade, no caso o veículo, por exemplo, utilizar. Se houver dano, eles vão ter que te ressarcir, tá bom? Só isso. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida,
deixa ele, né? Olha aqui, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso daqui a gente não precisa nem, né, destacar nada, porque já é bem objetivo. Ou seja, o que está querendo falar com aquilo ali? Ninguém vai ser julgado por uma lei que não exista. Para que você possa ser penalizado, a lei tem que existir previamente. Então, por isso que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, ninguém vai ser julgado de acordo com uma lei que foi criada naquele momento específico só para o seu caso, tá? Então, bem tranquilo quanto a isso. Bora lá. Olha aqui, vamos avançando, né? Não haverá penas. Isso daqui, pessoal, presta muita atenção, é bem simples mesmo, mas tem uma incidência muito grande, ou seja, são as penas que não podem ser aplicadas no Brasil, tá bom? Então vamos lá, quais são as penas que a Constituição não autoriza? Não haverá penas de morte, eu vou pegar aqui, ó, de morte. Agora, observa que é o seguinte, tem um salvo, né? Salvo significa o quê? Exceto. Então, a Constituição admite pena de morte? Sim, no Brasil tem pena de morte. Em caso de quê? Em caso de guerra declarada. Isso aqui é uma questão muito manjada, né, em relação ao artigo 5º, porque isso aqui pergunta o seguinte: a Constituição Federal, no artigo 5º, autoriza a pena de morte, certo ou errado? Certo, em caso de guerra declarada, tá bom? Se não for isso, não é possível, tá? Mas, via de regra, pode ficar atento aí e falar que sim, tá? O Brasil admite pena de morte. Aí vamos lá. Não tem penas de caráter perpétuo, ou seja, deixa eu trocar a cor aqui para não confundir. Ou seja, não tem penas, né, que durem para sempre, não poderão ter penas de trabalhos forçados, né? O detento ele não pode ser obrigado a trabalhar contra a vontade dele. Pena de banimento. Banimento é a expulsão definitiva do país. A pessoa ela pode, né, caso ela queira retornar ao Brasil, tá bom? Então, banimento é a exclusão definitiva. Não, a pessoa cometeu um crime, sei lá, foi deportada. Ela pode voltar ao Brasil? Pode. O brasileiro aqui, brasileiro nato, cometeu um crime aqui, ele vai ser banido, vai ser expulso do país para sempre? Não, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, né? E vai, inclusive, pagar aqui. Então, não tem pena de banimento, tá bom? Aqui não tem exceção, não. Bora lá. E não haverá penas também, né, cruéis, ou seja, não haverá tortura, tá bom? Então, esses aqui são os tipos de pena que não existem. Só reforçando, pena de morte existe em caso de guerra declarada, tá? Bora lá. Então, vamos avançando, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso aqui é muito importante a gente prestar atenção, porque realmente quando fala sobre regras de prisão, isso daqui tem uma possibilidade de ser cobrado sim, né? Então, a prisão de qualquer pessoa, ou seja, tem que informar que a pessoa foi presa, primeiro detalhe. Segundo detalhe, informar o local onde essa pessoa se encontra, né? Serão comunicados. Agora, serão comunicados, deixa eu marcar aqui o número 3, ó. Comunicados imediatamente. E vou pegar um marca-texto aqui, ó. Como está escrito aqui, tem que ser comunicado no ato. Quando acontecer, já tem que comunicar a família, ao juiz. Mas o que pode ser abordado aqui na sua prova? Eles podem colocar assim, informados ulteriormente, ou seja, depois. Não, tem que ser informado o que imediatamente, ou seja, né, ao invés de ulteriores, podem colocar assim, informados posteriormente. Não, tem que ser de forma automática. Foi preso, vai informar que foi preso e onde que essa pessoa está, tá bom? Bora lá. Comunicados imediatamente a quem? Olha para vocês verem que interessante. Tem que ser ao juiz competente. Então vamos lá. O juiz competente e a família do preso ou a pessoa por ela indicada. Então deixa eu colocar assim, ao invés dos números, colocar A, que vai ser comunicado ao juiz, vai ser comunicado à família do preso, ou letra C, a pessoa que a pessoa que foi presa quiser que comunique, tá bom? Qual é a lógica disso daqui, Rodrigão? É simples. Ou a pessoa já não tem nenhum familiar mais, ou, né, ele está com a vergonha, um constrangimento que ele foi preso, ele não quer que comunique a família nesse momento.
Então, agora eu já quero chamar a sua atenção o seguinte. Em relação à comunicação, a pessoa vai poder escolher se comunica ou não à família. Agora, na hora da assistência, a Constituição, ela determina que vai ter a assistência da família e de advogado, tá? Então, como é que eu faço para poder memorizar isso? Na hora que a situação fica feia, na hora que a situação aperta, só sobra a família. Então, né, no caso dessa assistência, vai ser a assistência da família e de advogado. O que nós estamos falando aqui é da comunicação da prisão, tá bom? Comunicação da prisão tem que ser ao juiz, a família ou a pessoa indicada pelo preso, tá bom? Bora lá. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Isso. Ó, o preso, isso daqui causa uma certa polêmica, né? No sentido assim, de gerar uma insatisfação aqui. Porque a pessoa vai ter o direito de saber quem foi que interrogou. Então, o preso vai ter esse direito sim, tá? Então, atentos a isso. Ó, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, ele tem direito à identificação, saber quem é que está efetuando a sua prisão ou quem está fazendo o seu interrogatório. Isso aqui é para evitar abuso de autoridade. Quero chamar a atenção o seguinte, isso daqui é um direito absoluto? Não. A depender da periculosidade daquela pessoa ali que foi presa, é um traficante muito, né, famoso, perigoso, então ali aquelas pessoas vão encapuzadas para preservar a sua identidade e a sua segurança, tá bom? Mas como nós estamos falando da literalidade do texto de lei, esse preso ele vai ter o direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou pelo interrogatório, tá bom? Olha lá. E aqui, ó. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Isso aqui é bem objetivo, né? Se houver a possibilidade do pagamento de fiança ou até mesmo sem, né? Então, com ou sem. Com fiança ou sem fiança, a pessoa ela vai ser liberada, tá bom? Lembrando, né? Quando a lei admitir. Não é advogado, não é delegado, tem que estar previsto em lei, tá bom? Então vamos lá. Agora aqui, pessoal, eu sugiro que você faça o seguinte. Vamos pegar, se eu fosse você, eu pararia o vídeo agora, resolveria as questões e depois eu continuaria assistindo, porque a lógica aqui é justamente essa, de você tirar ali as suas dúvidas e depois, né, assistir ao vídeo para poder confirmar sua correção, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, questãozinha, né, 18 aqui, né, das últimas provas da PM, tá? Então, a Constituição Federal da República Brasileira, de 88, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nesses termos, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Duas marcações aqui. Primeiro, o assunto. Falou Constituição. Aí, quando falou todos são iguais perante a lei, isso daqui você já pode fazer o seguinte, ó, artigo 5º. Por quê? Você vai se localizando no tempo, tá bom? Ou seja, eu quero saber qual artigo que está sendo falado. Isso aqui é o artigo 5º. Localizou o nome da lei, localizou o artigo e agora nós vamos para a terceira marcação, na verdade, que é o comando, o que está mandando fazer, tá? Então, aqui no caso, está mandando marcar a alternativa correta. Então, faça dessa forma aqui, porque a lógica é o seguinte, quanto mais concentrado você tiver, literalmente como se fosse uma máquina mesmo. Eu sei qual é a legislação, qual é o artigo da legislação e o que está mandando fazer. Pronto, eu já quero ir direto lá para resolver a questão e acertar. Então vamos lá. Olha aqui. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, né, em locais abertos ao público. Mediante autorização. É mediante autorização mesmo? Não. É independentemente de autorização. Né? Deixa eu pegar aqui o laser que fica mais fácil da gente... Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Essa parte está certa. O erro está aqui, em mediante autorização. Tá bom? Então vamos lá. Letra B.
voltar aqui com a caneta, né? É assegurado a todos o acesso à informação. Ok. De segurança pública, sempre com a indicação da respectiva fonte? Não, tá? É assegurado a todos o acesso à informação. Isso daqui não está na Constituição, então já é um erro. Sempre com a indicação da respectiva fonte, não existe, né, a obrigatoriedade de se revelar a fonte. Isso aqui nós já vimos hoje, tá bom? Vamos lá então, vamos continuando. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ok, ressalvados os casos envolvendo parlamentares, né? Isso aqui é até engraçado, porque já pensou se nós pudéssemos criar alguma lei, né, específica para os parlamentares no ato que o crime foi feito, né? Mesmo porque até quem faz as leis são os parlamentares, então isso aqui não tem nem cabimento. Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção, tá bom? Olha lá. Então, só vai sobrar para a gente letra D, né? Então, nós podemos marcar aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente, lembra que é a autoridade competente mesmo, poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização, deixa eu pegar aqui outra cor, indenização ulterior, se houver dano. Então, bem fácil isso daqui pra gente, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário, sugestão que eu possa melhorar aqui para poder te servir melhor, vai ser uma honra, tá bom? E já deixa também, né, da onde que você está estudando, de qual cidade que você é, que é sempre uma alegria muito grande a gente estar interagindo, tá bom? Bora lá. Então aqui, vamos avançando, ó. Próxima questão. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos, lembra, são questões da PM, né? Previstos na Constituição da República Federativa de 88, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais, eles estão aqui do artigo 5º ao 17, tá? E nós estamos, nesse caso aqui, falando do artigo 5º, são os direitos individuais, né? Mas vamos lá, destacou aqui, né, qual parte do direito está sendo falado, destacou, né, de qual legislação, e aqui nós vamos destacar o comando. Eu gosto sempre de destacar o comando, né, com um retângulo assim, porque chama a minha atenção na hora que eu estou resolvendo as questões, tá bom? Então, isso aqui fica uma sugestão para vocês aí. Bora lá então. Ó, ninguém será levado à prisão, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Isso, vou pegar de vermelho. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando tiver condições de contratar um defensor. Não tem nada a ver, né? Ou caso não tenha condições, não tem nada a ver. Então, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, isso aqui está errado. B. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao delegado da Polícia Civil? Não. Tá? E ali a gente nem precisa seguir. C. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Lembra que eu falei, esse é o gabarito, né? Lembra que eu falei com você que essa parte aqui causa alguma controvérsia porque gera uma revolta, né? Pelo menos isso nos meus alunos aí do presencial. Quando a gente comenta sobre isso, né, parece estar dando um poder do preso sobre as autoridades. Mas lembra sempre, isso daqui é para evitar um abuso de autoridade, tá bom? Vamos lá para a gente identificar o erro da letra D. O Brasil não admite pena de morte em hipótese alguma? Admite, tá? Então o erro está aqui no não, tá bom? E em hipótese alguma também está errado, ou seja, o Brasil admite pena de morte em qual caso, Caveira? Em caso de guerra declarada. Muito bem, isso aí já ficou consolidado para a gente, né? Agora então aqui, ó, vamos voltar para o slide. Isso. Então, a gente, né, passa tão rápido que eu nem vi. Então, muito obrigado, né, pela sua presença. Esse aqui são os nossos encontros iniciais. É uma honra ter você aqui. Caso você tenha gostado, né, deixa seu like, se inscreva no canal, porque é uma honra ter você aqui e eu estou junto na sua preparação, tá bom? Lembrando sempre, coloca Deus em primeiro lugar e a gente vai avançando. Então, tem que vibrar e vamos para cima, tá bom? Valeu!